Olá pessoal, mais um vídeo no canal. As dúvidas infantis sobre a gravidade. Uma superfície nivelada significa que ela seja plana e esteja disposta horizontalmente? Aprenda o que significa subir, descer, para cima, para baixo, acima e abaixo na Terra verdadeira. Água gruda numa bola? O Polo Sul fica embaixo da Terra? Os japoneses estão todos de cabeça para baixo? As águas do rio Nilo correm para cima? Considerações iniciais. Imaginem a Terra como se fosse perfeitamente esférica, sem rotação, sem translação, com densidade uniforme em todo o seu interior, sem marés causadas por corpos celestes próximos, etc. Nosso propósito é somente o de remover a interferência das variáveis que não nos interessam neste momento, para que possamos nos concentrar unicamente nos efeitos da gravidade. Não estamos preocupados com a causa da gravidade. Não nos importa saber o que faz a matéria atrair a matéria. Só nos interessa saber que essa força existe e que estamos somente buscando compreender suas consequências. Universo vazio. Imagine um universo completamente vazio, infinito, sem matéria. Você está lá, mas você não tem corpo. Você é uma mente apenas. E você precisa identificar algumas direções nesse universo vazio. Então vamos começar. Esta seta está apontando para cima? Será? Por que você acha que ela está apontando para cima? Porque o teto da sua casa está para lá? Mas a sua casa não está ali. A sua cabeça e seus pés não existem para você decidir se essa seta aponta para cima, para baixo ou para qualquer outra direção. E agora? Essa seta está apontando para baixo? Por quê? Porque o chão da sua casa está para lá? Não faz sentido. Porque seus pés estão para lá? Você não tem pés. Você é um espírito. Você está no universo vazio. Não existem direções especiais. Olhem este caso. Esta seta aponta para um lado, para o seu lado direito, mas você não tem braços. Como você pode dizer isso? Percebeu o problema? Olhem aqui esta reta. Ela está inclinada? Como identificar isso? Inclinada em relação a quê? Se não há mais nada no universo, essa reta é apenas uma reta. Não existem direções especiais no universo vazio. Então, nós temos que esses conceitos perdem o significado em universo vazio. Não existe para cima, para baixo, para o lado, coisas inclinadas. Nada disso tem sentido. Ok? Então, quando vocês forem estudar os problemas, lembre-se de que no universo não existe um chão para onde as coisas naturalmente vão cair. Isso não existe. Entenderam bem? Então vamos adiante. O universo com um objeto. Agora é diferente. O universo todo vazio, porém existe um objeto nele. Temos aqui um tijolinho maciço, certo? Agora há uma diferença. Esse objeto tem massa, então ele cria um campo gravitacional em volta, tá? Mas vamos a uma pergunta. Para onde o tijolo vai cair quando for solto no espaço? Será que ele vai cair assim? Por quê?
porque o chão da sua casa está para lá? Existe alguma massa para lá que puxe esse tijolo? Não existe. Então, não vai cair. Ele vai ficar exatamente onde for solto. Perceberam? No universo não existe um chão. Lembre-se sempre disso. Cair é um efeito que depende da gravidade. Sem um campo de gravidade, a expressão para baixo deixa de fazer sentido. Se não houver um outro objeto para atrair o tijolo, este simplesmente não vai se mover, ficará para sempre onde for abandonado. O universo com dois objetos. Vamos colocar aqui um tijolinho maciço e ali um outro tijolinho. O que vai acontecer agora é que cada tijolinho está no campo gravitacional do outro. Então, se eles forem soltos no espaço assim, depois de algum tempo, que pode ser até muito tempo, o que vai acontecer é isto. Viram? Uma atração causada pela gravidade, porque a gravidade é um efeito que faz com que os objetos se aproximem. Acontece ali uma força entre esses objetos. Cada tijolo atrairá o outro com uma força de mesma intensidade, mas com sentidos opostos. O resultado será a aproximação lenta dos dois até que se toquem e fiquem unidos para sempre. Assim ocorre na formação dos planetas. O acúmulo de massa aumenta a gravidade e acelera o processo até que o astro cresça o suficiente para se tornar esférico. Então, objetos pequenos se chocam, são atraídos, como esses dois tijolos, e nesse processo a gravidade aumenta, porque a massa aumenta. Aí fica mais fácil adquirir mais matéria, porque a gravidade aumentando vai puxar com mais força. Então os objetos vão se juntando e o astro vai crescendo, até que a partir de mais ou menos uns 500 quilômetros de diâmetro, já não consegue mais ficar daquela, assim, disforme, né? Ele não fica disforme, porque a tendência de que as diversas partes do objeto se aproximem do centro faz com que ele tenda a se tornar esférico. A Terra no universo vazio. Aqui está o nosso planeta. Ele vai cair? Não. Estamos partindo do princípio que não há outra massa no universo. Então a Terra vai ficar aí, onde foi colocada. Tá? Vamos colocar agora uma massa acima do Polo Norte. Prestem muita atenção nas minhas palavras. Aquela massa está acima do Polo Norte. Agora, a Terra vai atrair aquela massa. Então, se ela for solta, ela vai cair lá naquela camada de gelo boiando no Oceano Glacial Ártico. Perceberam? Cai lá no Polo Norte. Prestem muito mais atenção no que eu vou falar agora. Vou colocar uma outra esfera acima do Polo Sul. Estão vendo ali que ela está acima do Polo Sul? Se ela for solta, a gravidade da Terra vai atrair e ela vai cair assim, para baixo, não é? Tudo cai para baixo. Então essa esfera cai para baixo, cai ali perto da estação polar Amundsen-Scott, no Polo Sul. Perceberam? Começaram a entender o que é para cima e para baixo? Vamos colocar mais 4 esferas aqui. Se elas forem soltas, o que vai acontecer? Todas elas vão cair para baixo. Perceberam? Como não existem outros corpos celestes, a Terra não tem para onde cair. Ela vai ficar parada no espaço. Objetos pequenos e próximos dela
vão ser atraídos por ela até que se choquem com sua superfície. Todas as esferas serão vistas pelos habitantes da Terra como objetos em queda vertical a partir do espaço. Viram o que é vertical? Prestaram bem atenção nisso? Vamos adiante. Os habitantes da Terra. Vamos colocar uma pessoa ali no Polo Norte. Mas antes vamos descascar o nosso planeta. Temos ali o Polo Norte e o Polo Sul. Ali está o sujeito. Muito bem. Essa pessoa está sendo atraída pela Terra. A tendência é que ela se aproxime do centro da Terra. Mas ali onde ela está pisando é firme. Então o solo reage e empurra essa pessoa para cima, com uma força igual ao peso dela. Essas duas forças se contrabalançam, se anulam, e a pessoa fica parada de pé no Polo Norte. Não é difícil de entender isso. Agora nós vamos colocar uma pessoa de pé no Polo Sul. A mesma coisa acontece. Ela está sendo atraída para baixo, que é para o centro da Terra. O solo reage, empurra ela para cima, e essas duas forças se contrabalançam, e a pessoa fica ali, em equilíbrio, parada também no Polo Sul, de pé. Ela não está de cabeça para baixo. Vamos colocar mais pessoas. O que temos aqui? Cada pessoa tem em seu país a sensação de estar de pé. O céu dela é para cima e o chão é para baixo. Em todas essas pessoas. Não há diferença nos diversos pontos da superfície da Terra. Em todos os países, a sensação é de que estamos em cima da Terra. E é a verdade. Ok? Cada pessoa sente uma força que a atrai para o centro da Terra. Todas as pessoas da figura estão de pé. Não há diferença entre elas. Nenhuma está de lado, nem de cabeça para baixo. Cada uma delas percebe o mundo do mesmo modo, céu para cima e chão para baixo. Cada pessoa tem o seu prumo e o seu nível, que não coincidem com o prumo e o nível de qualquer outra. O prumo e o nível. Ali está um ponto da superfície da Terra. Poderia ser um planeta de água, por exemplo. Vamos analisar as forças que agem naquele ponto, naquela gota d'água lá. Tá? Para ver isso, nós vamos ter que marcar a vertical daquele ponto. Ali está. Esta é a reta vertical. Ela sempre passa no centro da Terra. Para aquela gota de água, esta é a linha vertical. É o prumo dela. Tá? E o nível dela é um plano que passa por ela e é perpendicular ao prumo. Então nós temos o prumo vertical e o nível, um plano horizontal. Quais as forças que agem ali? Aquela gota é atraída pela Terra. Então existe o peso da gota, que age para baixo, para o centro do planeta. Porém, a superfície líquida ali reage para cima, empurrando a gota para cima, o efeito de empuxo. Então nós temos uma força que equilibra com o peso, anula a tendência daquela gota descer para o centro da Terra. Então, verticalmente, a resultante das forças é zero. Não vai haver movimento vertical daquela gota. Como não existem forças horizontais, a gota vai ficar parada. E água parada, ela tem que estar nivelada. Então aquela gota está em nível. Ela está quietinha ali no ponto dela e dali ela não vai sair. Ok? Então aquele ponto ali é um ponto de um local onde a água está nivelada. Agora vejam outro ponto. Olhem esse aqui. É a mesma coisa. A vertical dele está aqui.
Este é o prumo daquela gota. Este é o plano horizontal daquela gota. Quais forças agem sobre a gota? O peso dela, que atua para baixo. Estão vendo a seta apontando para baixo? Para baixo é para o centro da Terra, não é? Então, acontece que a superfície líquida da Terra reage com uma força, né, que se opõe ao peso e anula ele. Então a resultante é nula no sentido vertical. Como não existem forças no plano horizontal, aquela gota também vai estar parada. Ela então está nivelada. Ora, como eu escolhi esses dois pontos ao acaso, qualquer outro ponto da superfície da Terra vai estar nivelado assim, nesse desenho aqui. Entenderam? É por isso que a superfície da Terra ela é curva, mas ela se mantém em nível. Se ela fosse toda de água, a água estaria nivelada, né? Em qualquer ponto a água estaria parada. Entenderam bem? É importante entender que o prumo e o nível são próprios de cada local. Não existe prumo absoluto nem nível absoluto. Imaginando a Terra como se fosse uma esfera de água, fica agora fácil compreender que cada gota de sua superfície está em equilíbrio por ser submetida a somente duas forças verticais que se anulam. Por não se mover, a gota está nivelada. É por isso que a superfície dos mares é curva sem perder seu nível. Esse é o grande problema dos terraplanistas, que não conseguem entender que nível plano não existe. Subindo e descendo. Você agora já tem uma ideia do que é para cima e para baixo. Vamos adiante. Esgotar o assunto exaustivamente, pela repetição. Temos 3 foguetes. O primeiro vai ser lançado ali. Lá vai ele. Está subindo verticalmente. Agora o segundo foguete também vai ser lançado. Ele está sobre o solo, na vertical. Então ele vai ser lançado para cima, verticalmente. Lá vai ele. Ok? Viram o que é para cima? Agora aquele outro foguete que também está na plataforma lá, bem na vertical, ele vai ser lançado para cima. E lá vai ele. Entenderam agora o que é para cima? Ok. Em qualquer lugar do mundo, subir significa se afastar do centro da Terra. E descer significa se aproximar do centro da Terra. Os alunos ficarão muito confusos se seus professores disserem que o hemisfério norte fica acima do Equador e que o hemisfério sul fica abaixo do Equador. Acima do Equador é para o espaço sideral e abaixo do Equador é para o centro da Terra. Viram a diferença? Entenderam? Os hemisférios da Terra ficam ao norte e ao sul do Equador, não acima e abaixo dele. Então, tentem mudar o modo de falar quando tratarem dos hemisférios da Terra, ok? Olhem, algo aconteceu ali com o foguete e ele caiu para baixo. Viram lá? Entenderam o que é para baixo? Olha lá, o primeiro foguete também está caindo. Ah não, esse aí é da SpaceX. Está fazendo um pouso vertical. Entenderam agora o que é descer? É se aproximar do centro da Terra. Subir é se afastar do centro da Terra. Sempre. O que é altitude? Vamos colocar aqui 3 pontos, A, B e C. Vamos traçar as verticais e os pontos que ficam exatamente abaixo deles, no solo. Qual dos pontos A, B e C está mais alto? Será que é o A? Porque ele está mais perto do teto da sua casa? Não, não é. Vamos definir o que é altitude. Olhem essas variáveis aqui. HA, HB e HC
são, respectivamente, as altitudes do ponto A, do ponto B e do ponto C. A altitude é medida em relação ao centro da Terra. Tá? Então, nós traçamos as verticais e vemos quanto que o ponto está afastado do solo abaixo dele. Então, nós temos ali que HA é menor que HB, que é menor que HC. Então, HC é a maior altitude. Então, é o ponto C que está mais alto, que ele está mais longe do centro da Terra. Já que subir significa se afastar da Terra, faz sentido definir a altitude em relação ao centro dela. Porém, não seria prático usar essa distância porque o raio da Terra é muito grande. Como a maioria das pessoas está acima do nível do mar, faz mais sentido definir a altitude zero como sendo o nível médio dos mares. O que é nível? Vamos colocar 3 pontos aqui novamente. Vamos traçar as 3 verticais e os 3 pontos que estão no solo abaixo deles. As altitudes nós já sabemos o que são, não é? HA, HB e HC são as altitudes dos pontos A, B e C. Acontece que, neste caso, HA é igual a HB e é igual a HC. As 3 altitudes estão iguais. Viram? Vários pontos estarão em um mesmo nível se estiverem a uma mesma altitude. O conjunto dos pontos de mesma altitude é uma superfície esférica nivelada que envolve a Terra. É esta superfície aqui. Num desenho em 2 dimensões, aparece como uma circunferência, mas ela é uma superfície esférica, como uma bolha de sabão. Todos os pontos daquela superfície estarão a uma mesma altitude, ou seja, a uma mesma distância do centro da Terra. Então, todos os pontos dessa superfície estarão nivelados. Aí está o nível curvo, que é o único que existe. O nível pode ser plano. A ideia de um nível plano é tão absurda que sequer eu posso desenhar a figura completa. Eu tenho que fazer numa moldura. Vamos colocar aqui a Terra, no centro dela, e vamos colocar água que tenha superfície plana. Olhem só. Esta superfície aqui, ó, é um plano. Agora vamos fazer uma análise daquela gota ali, no ponto A. Tá? Aqui está a vertical de A, o ponto no fundo do mar, na posição de A. Olhem bem, aquela gota é atraída para o centro da Terra, mas a água reage para cima e as 2 forças se anulam. Nós já vimos isso. Verticalmente, o ponto A não se move, aquela gota vai ficar parada verticalmente. Olhem o que é o nível de A. Estão vendo que é horizontal e que a água está na horizontal ali, no ponto A? Então também não vai existir força ali. A conclusão é que o ponto A está parado, é uma gota nivelada. Agora nós vamos escolher um outro ponto, o ponto B. Vamos traçar a vertical de B, o ponto do fundo do mar, abaixo de B. Agora observem bem. Inclinem a cabeça para a esquerda, de forma que a letra B pareça vertical, de pé. Tá? O que vocês estão vendo ali? Não é uma água inclinada? Olhem só a horizontal de B, onde é que está? A água está inclinada ali. A água inclinada, ela flui. Ela não pode estar parada. Ali, o ponto B é um local em desnível. O ponto B está mais longe do centro da Terra do que o ponto A. Estão vendo ali, ó? BC é maior do que AC.
Então o ponto B está mais elevado. Nós temos água acima da posição de equilíbrio. A está em equilíbrio, mas B não está. Essa água não pode ficar assim. Por isso que nível plano não existe. Essa água vai escoar até que a superfície se transforme numa superfície esférica. Não existe nível plano. Uma superfície plana e horizontal só está nivelada em um de seus pontos, que é o ponto A. Seus outros pontos se afastam do centro da Terra e por isso ficam em altitudes maiores, fora de nível. Os oceanos só podem ficar nivelados se sua superfície for esférica. É o que acontece na Terra. Não há como ter nível plano num planeta esférico, onde a tendência é de tudo cair para o centro. A água gruda em bola? É uma boa pergunta. Aqui está uma bola, mas será que gruda nesta bola de futebol? Se deixarmos aquela bola ali, ela vai cair na terra. Vamos colocar um pedestal aqui para manter a bola de futebol naquela posição fixa. Tá? Imagine uma gota d'água aqui. Essa gota está sendo atraída pela terra, tá? Mas ela está sendo atraída também pela bola. Só que a gravidade da bola de futebol é muito fraca. Essa gota vai cair direto para a terra. A influência da bola de futebol será praticamente zero. Se a massa de uma esfera for grande, a água vai ser atraída por ela e vai permanecer encostada nela. Faça o teste. Encha um copo com água, levante-o a 1,5 metros de altura, vire o copo de cabeça para baixo e observe o que a Terra faz com a água. É lógico que a Terra vai atrair a água. O mesmo não vai acontecer com a bola de futebol, porque a gravidade da bola de futebol é muito fraca. E se nós colocarmos a água na bola de futebol? A maior força de atração continua sendo da Terra. Então a Terra vai puxar essa água, ela vai escorrer pela bola de futebol e vai para a Terra. Percebe? Então quando vocês perguntam se a água gruda em bola, não gruda numa bola por gravidade, numa bola de futebol, porque a gravidade é muito fraca. Por isso não se pode reproduzir o fenômeno numa bola de futebol. Porém, na Terra é diferente. A Terra puxa os oceanos e mantém toda a água grudada nela. Tá? Se a água for despejada sobre uma bola de futebol, a Terra atrairá a água, já que tem uma massa muito maior. Ainda que alguma água possa ficar presa à bola, não será por causa da gravidade da bola, que é fraca. A prova de que a água gruda em bola está na própria Terra, que mantém os oceanos presos a ela. Rios cuja água sobe? Estranho, não é? Olhem só. Temos ali a Terra, em marrom, uma montanha, a parte azul clara é água. E a linha tracejada é o nível do mar. Olhem lá, nós temos uma nascente lá no alto, no ponto N, e temos um outro ponto aqui, ó, no nível do mar, que é a foz do rio. Aqui nós temos a distância NC, é maior que a distância FC. Então N é um ponto que está acima do ponto F, e a água vai escoar de N para F. Simples, não é? A água tem que descer, não há outro jeito. Tá? Então, dá para entender facilmente isso. Mas quando eu mostro essa figura assim, muita gente reclama. Algumas pessoas acham que essa água deveria cair. Mas para onde? Para o chão da sua casa? Não, é a terra que está puxando. Essa figura é a mesma que eu mostrei antes. Apenas nós é que estamos de ponta cabeça agora. Okay? O ponto N continua sendo mais elevado que o ponto F e a água vai escoar da nascente para a foz, sempre descendo,
sempre se aproximando do centro da Terra. Em todos os rios do mundo, a nascente fica a uma altitude maior do que a da foz. O fluxo da água sempre segue para regiões mais baixas, isto é, mais próximas do centro da Terra. Quem tem dúvidas sobre isso geralmente desconhece o que seja subir e descer em um planeta esférico. Navios sobem e descem pelo mar? Aqui está a Terra coberta por uma camada de água. Vamos colocar navios nessa superfície. Vamos colocar ali o Polo Norte e o Polo Sul. O primeiro navio eu vou colocar aqui, na posição A. A ideia é a seguinte: passado algum tempo, o navio que está na posição A, ele vai se encontrar lá no Oceano Antártico. Aí a pergunta é: o navio desceu quando foi de A para B? O que é descer na Terra? Não é se aproximar do centro da Terra? Em algum momento o navio se aproximou do centro da Terra? Não. O navio fez todo o percurso dele a uma mesma distância do centro da Terra. Então ele teve uma viagem nivelada. Ele não desceu, porque não se aproximou do centro da Terra. Vocês, olhando para o navio na posição B, ali no Polo Sul, vocês têm uma sensação estranha, como se o navio devesse cair, mas cair para o céu, cair para cima. Para ele cair do jeito que muita gente imagina, ele teria que voar, se afastar do centro da Terra. Mas é a Terra que está puxando o navio, não há como ele cair desse jeito aí. Lembra? No espaço não existe chão para puxar os objetos. Tá? Se vocês tiverem dificuldade de entender o navio na posição B, não se preocupem. Tem muita gente com doutorado que tem essa dúvida também. Ok? Bom, agora o navio continua a viagem dele, sai da posição B, vai para a posição C. A pergunta é: o navio subiu? Ele subiu de B para C? Vocês viram o navio se afastar do centro da Terra em algum momento? Não. Ele manteve a mesma distância ao centro da Terra durante toda a viagem. Logo, ele não subiu. Para subir, ele teria que se afastar do centro da Terra. Perceberam a diferença? Os navios se movem pela superfície dos oceanos, a qual tem uma altitude de 0 metro. Desse modo, sem variar a altitude, os navios nunca vão subir nem descer. Eles apenas vão fazer viagens niveladas, ficando o tempo todo a uma mesma distância do centro da Terra. Quem não entender isso, é provável que esteja confundindo para cima com o norte e para baixo com o sul. Vasos comunicantes. Ali está. Temos 2 recipientes ligados por um tubo em sua parte inferior. Um dos recipientes tem mais água que o outro. O que vai acontecer? A Terra está atraindo aquela água. O recipiente que tem mais água, o fundo dele tem uma pressão maior do que a pressão no fundo daquele recipiente com menos água. Então, o tubo que liga os 2 recipientes vai ter de um lado uma pressão alta e do outro lado uma pressão baixa. Essa diferença de pressão vai fazer a água fluir pelo tubo
E o que vai acontecer é isto: o nivelamento da superfície nos dois recipientes. Olhem lá o nível curvo aparecendo. Não há mistério nisso. É a Terra que puxa o tempo todo. Mas se eu desenhar isso assim, muita gente vai ficar confusa. Vai achar que essa água teria que entornar. Mas para onde, se a Terra é que está puxando a água? Não há mais nada para puxar essa água. Só a Terra. Então a tendência é que essa água se aproxime do centro da Terra. Da mesma maneira, temos mais água num recipiente, menos água no outro. A diferença de pressão, ali nas extremidades do tubo, vai fazer a água fluir e o resultado vai ser este, o nivelamento. Perceberam? Se houver um desnível entre as superfícies líquidas dos dois recipientes, haverá um fluxo pelo tubo de ligação até que ocorra o nivelamento e o líquido fique em repouso. É importante lembrar que a única força de atração que age sobre o líquido é dirigida para o centro da Terra. No universo não existe um solo para onde as coisas caem. Livrar-se desse conceito errado é fundamental para que se possa entender o mundo em que vivemos. A gravidade é seletiva? Vamos comparar. Dizem os terraplanistas: a gravidade consegue segurar 1 quintilhão de toneladas das águas dos oceanos, mas é incapaz de impedir que um mosquitinho levante voo e se afaste do solo. Parece que essa argumentação faz sentido, mas ela é um grande engano. E é fácil de ver por quê. Quem pesa mais, mosquito ou navio? É o navio. Então é mais fácil levantar o mosquito do que levantar o navio. Qual dos dois, o navio ou o mosquito, que consegue criar uma força para cima, para contrabalançar o peso? É o mosquito. Ele bate asas, se apoia no ar e cria uma força para cima. Então, quando o mosquito está subindo, o que está acontecendo nele é isto. Existe o peso dele, que é pequeno, para baixo. E ele, com as asas, consegue criar uma força para cima que supera o próprio peso. A soma dessas duas forças dá um saldo para cima que faz o mosquito levantar. Agora, o navio tem algum dispositivo que permita criar uma força para cima para ele levantar voo? Não tem. Então, é justamente por isso que a gravidade não impede o mosquito de voar. Entenderam? O que importa é a densidade. Vamos comparar. Vamos colocar dois casos: um ambiente com gravidade e um ambiente sem gravidade. Dois recipientes com água. A massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, 1 quilograma por litro, 1 tonelada por metro cúbico, né? Tudo 1. Então a densidade da água é 1. Né? Vamos colocar esferas, uma com densidade menor que 1 e outra com densidade maior que 1, nos dois recipientes. Assim. A esfera amarela pode ser, por exemplo, uma bola de plástico oca, com ar dentro. Bem leve, né? E a esfera azul escuro, ela, por ter uma densidade maior que 1, pode ser, por exemplo, uma esfera de aço maciça. Né? Então vamos ver o que acontece quando essas esferas forem soltas dentro desse recipiente. Primeiro vamos ver no lado esquerdo.
tá? No ambiente com gravidade. Olhem para lá. Vamos soltar as duas esferas. 1, 2, 3 e já. Olhem o que aconteceu. A esfera de menor densidade subiu para a superfície da água e a de maior densidade desceu para o fundo. Nada de surpresa aqui. Isso é o que nós vemos acontecer aí o tempo todo. Agora vamos para o ambiente sem gravidade. As duas esferas vão ser soltas. Então presta atenção lá. 1, 2, 3 e já. Estão vendo o que aconteceu? Exatamente nada. O máximo que pode acontecer aqui é o movimento da água levar essas esferas aleatoriamente para qualquer posição. Qualquer posição. Não há mais preferência pela densidade. A densidade nada define. Onde não tem gravidade, a densidade não importa. Nós nem podemos dizer que, neste caso aqui, a esfera mais densa ficou acima da menos densa. Por quê? Porque no ambiente sem gravidade, o conceito de acima e abaixo deixa de existir. Nós poderíamos, inclusive, inverter o recipiente assim. A água não vai cair. Como que a água vai sair daí num ambiente sem gravidade? Ela não tem peso. Entenderam bem? Gente, espero que vocês aproveitem ao máximo isso tudo que foi feito aqui. Mas se tiveram muita dificuldade, não tem problema. Vamos fazer um resumo bem simples disso tudo. Vamos ver o que é para cima e para baixo. Se pelo menos essas ideias ficarem com vocês, será um grande progresso em suas vidas. Vamos ver primeiro o que é para cima. Ali está a Terra, então nós vamos colocar setas mostrando o que é para cima. Estão vendo? Todas as setas são verticais. Todas elas estão apontando para cima. Não há seta apontando para baixo, não há setas horizontais, não há setas inclinadas. Entenderam? Então o que vocês vão guardar disso aqui é esta informação. Subir é se afastar do centro da Terra. Certo? Agora vamos ver o que é para baixo. Olhem lá. Todas essas setas estão apontando para baixo. Todas elas são setas verticais. Não há seta apontando para cima, não há seta inclinada, não há seta horizontal. Ok? O que vocês vão guardar disso aqui é que descer é se aproximar do centro da Terra. Se vocês conseguirem entender esses conceitos, vocês vão eliminar a maior parte de suas dúvidas em relação ao planeta em que vivemos. Então, vamos à conclusão. Os terraplanistas precisam aceitar que todos os erros que eles pensam que existem no modelo astronômico moderno têm origem em suas próprias dúvidas. Falta de conhecimentos e conceitos errados sobre os fenômenos físicos levam os leigos ao raciocínio falho e às conclusões equivocadas. Não há dúvidas de que tudo dá certo no modelo esférico e nada dá certo no modelo plano. Isso pode ser provado facilmente com experimentos e análises lógicas baseadas em observações isentas do viés de confirmação, mal que atinge a maioria dos terraplanistas. Estes geralmente criam primeiro o modelo e depois ficam tentando refutar a realidade, a qual não se comporta de acordo com ele. Nunca é tarde para despertar. Abandone o delírio das falsas conspirações e venham participar do mundo real, que é mais maravilhoso do que vocês podem imaginar. É isso aí, espero que vocês façam o maior proveito possível. Por hoje é só, até meu próximo vídeo.